A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos dando continuidade, aleluia, na mensagem. Hoje é a parte 8, nós vamos falar sobre a segunda besta, que está registrada aqui no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor, que nos diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Meus amados irmãos, meus amigos que me ouvem neste momento, você, aonde você estiver, aqui no nosso estado, no nosso país e fora do país, ouvindo a minha voz. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, como Paulo escreveu a Timóteo, aleluia. E eu quero, nesse momento, comentar sobre essa segunda besta, que a palavra de Deus fala que ela emerge do meio da terra. Ou seja, o cenário é totalmente diferente do cenário vivido pela primeira besta, porque quando a segunda besta ela emerge, que ela vem da terra, ela já vem num cenário de um mundo em estado de solidez, de calmaria, de tranquilidade. Ou seja, a terra está vivendo dias de menos agonia, com a sua aparente situação econômica em controle. Então, diferente da primeira besta, a segunda besta, ela não possui os 10 chifres, nem mesmo 7 cabeças. A palavra de Deus diz que a sua aparência nem de longe lembra a amedrontadora aparência da primeira besta, porque essa besta ela possui apenas 2 pequenos chifres, como diz a palavra, como os de um cordeiro, mas na realidade ela fala como dragão. Então essa segunda besta, ela é serva da primeira besta, ou seja, as suas ações sempre estão apontando para a primeira besta, de maneira que a segunda besta ela induz o mundo a adorar o anticristo. Então, se, por exemplo, o anticristo ele é conhecido pela sua força e pelo seu poder conquistador, a segunda besta ela é conhecida pelos milagres que ela realiza, pelos poderes sobrenaturais que ela demonstra, porque a segunda besta ela é o falso profeta. É o falso profeta que ele vai operar sinais e maravilhas, demonstrando esse poder sobrenatural para enganar os que habitam na face da terra naqueles dias. Então ela realiza grandes proezas, essa segunda besta, milagres que vai impressionar a humanidade naqueles dias. Tudo isso para enganar aqueles que habitam sobre a face da terra, meus amados. Então a gente observa que ela ordena que qualquer um que não adorar a primeira besta que subiu, que veio do mar, deve ser morto. E ela, por fim, vai fazer com que todos, pequenos e grandes servos, os livres, todos recebam a marca da besta, conforme diz explicitamente aqui no capítulo 13 de Apocalipse. E essa marca, como todos nós, os leitores, você que tem lido a palavra de Deus, você que até mesmo é um simpatizante da palavra de Deus, e você sabe, está muito em voga nos dias de hoje, sobre a questão da marca da besta, que o número é 666, e quem não tiver essa marca, ou na mão direita, ou na testa, como sinal, ninguém, absolutamente ninguém, a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar ou vender
Aí é que vai agir também acerca dos decretos que a primeira besta ela implanta, e a segunda besta, o falso profeta, também vai fazer com que sejam implantados decretos, porque é através da segunda besta, do falso profeta, que vem essa questão das pessoas comprarem qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de coisa, seja alimento, seja qualquer material que ela quiser comprar, tem que ter essa marca. Isso vai ocasionar angústia para muitos naqueles dias. Então, algo vai se evidenciar em toda a terra naqueles dias, né? E como a gente fala que o mundo hoje está ensaiando, esses dias nós estamos sob verdadeiros ensaios. Você chega em alguns estabelecimentos, como falei anteriormente, nos estabelecimentos comerciais, você vai ver alguém ali com uma máquina para medir o nível da tua temperatura corporal, porque se você estiver com seu corpo febril, você não vai entrar naquele estabelecimento. Então tudo isso, como eu falei, é um ensaio que os moradores da terra estão passando, estão vivenciando literalmente nesses dias. Então a palavra de Deus, ela já vem falando sobre isso de uma maneira explícita. De uma maneira explícita, João, ele recebe de Deus, louvado seja o nome do Senhor, essas mensagens grandiosas para entregar para as igrejas e depois para os moradores da terra. Então, nos dias de hoje, muitas pessoas, você pode observar que com essa pandemia, muitas pessoas estão em pânico, estão neuróticos por causa do que está acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, tem pessoas que nunca mais saíram de suas casas, com medo, realmente, estão emocionalmente doentes, muitas dessas pessoas. E nesses últimos dias que a Bíblia fala, aonde haverá essa ação em conjunta do falso profeta e do anticristo, a terra vai sofrer muito, até os moradores da terra, e também a falsa igreja, a igreja de dupla personalidade, aquela igreja que não obedece à palavra de Deus, aquela pessoa que não obedece, aquela pessoa que tem uma vida dúbia, na frente de uma pessoa é uma coisa, mas por trás fala mal, critica, sabe, é infiel com as coisas, aleluia, na casa de Deus. Então, amados irmãos, essa igreja falsa que vai ficar, a Bíblia diz que ela vai sofrer muito nos dias de hoje. Você pode observar que nesses dias de pandemia, a ordem, qual é a ordem? A ordem é ficar em casa, conforme é dito pela OMS, né, pelo Ministério da Saúde, não é verdade? Pelos governadores, pelos prefeitos, que têm baixado esses decretos, que as pessoas, até mesmo se andarem na rua, alguns decretos vai obrigar as pessoas a serem presas. Então, hoje a ordem é ficar em casa, não é verdade? Mas naqueles dias, a igreja falsa, a igreja mentirosa, os crentes que hoje têm vivido uma vida dúbia, uma vida que não tem agradado a Deus, se eles quiserem se salvar naqueles dias que ficaram para a grande tribulação, eles vão ter que saírem de suas casas. Olha que coisa, hoje a ordem é ficar em casa, mas naqueles dias eles vão ter que deixar as suas casas, investiram todos os seus dinheiros, comprando materiais de primeira, fazendo uma casa muito bonita, mansões, comprando prédios, apartamentos, e naqueles dias os que ficarem vão ter que abandonar se quiserem se salvar. Olha que paradoxo, meus amados irmãos. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós que servimos a Deus, nós temos que viver de conformidade da palavra de Deus. A gente observa assim que o diabo ele é sempre imitador de Deus, da mesma forma com que os seguidores de Cristo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, quando eles são selados na fronte, você pode observar que também na fronte, também na testa, os adoradores da besta também vão receber uma marca, não é verdade? Olha, você observa a imitação do diabo, como o diabo ele imita Deus, ele é contra Deus,
Deus, ele quer destruir a igreja de Deus, a comunhão da igreja. Mas, aleluia, o Espírito Santo tem nos dias de hoje ajudado a igreja, tem fortalecido a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa segunda besta nada mais é do que a personificação das mentiras de Satanás. É o próprio Satanás travestido de anjo de luz, como Paulo explica claramente. Ele escreve isso lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, que ele vem atuando por meio de todos os falsos profetas que agem durante toda essa dispensação. E você observa que o diabo ele tem preparado o cenário porque ele tem usado pessoas para ensinarem falsas doutrinas, como Paulo diz, doutrinas de demônios mesmo, tentando perverter a verdade das escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor, levando os homens a seguirem suas religiões falsas, seus falsos deuses. Nós vemos o relato de João, que está em completa concordância com que o próprio Tiago, ele escreve, né, que João diz que essa besta ela emerge da terra, que é o falso profeta, que é a sabedoria anticristã. E Tiago vai dizer a si mesmo que essa sabedoria ela é terrena, ela é uma sabedoria animal, uma sabedoria diabólica, ou seja, quando o diabo ele vai e ele traz essas falsas doutrinas, ele traz uma doutrina diabólica, uma doutrina animal, cruel, para prejudicar o ser humano, induzindo o homem a acreditar numa coisa que realmente não é verdade. Então, essas duas bestas, elas agem em pleno conjunto, de forma sincronizada. Uma vai operar no governo político e a outra vai operar no governo religioso. O falso profeta, a segunda besta, ela é um governo religioso, aonde as religiões irão serem unificadas através do falso profeta, porque a humanidade vai dar crédito às operações, aos milagres que ele vai operar, tudo falso, tudo programado, e ele vai operar e os moradores da terra o seguirão conforme diz a palavra de Deus. Então eles operam de uma forma sincronizada e nós podemos perceber que desde os dias dos apóstolos a igreja ela vem sendo bombardeada, a igreja ela vem sendo atacada. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você ouvinte da palavra de Deus, leia a palavra, porque Jesus Cristo, ele deixou, aleluia, a palavra, ele deixou os evangelhos, louvado seja o nome do Senhor, os evangelhos, o evangelho de Mateus, aleluia, que foi escrito, aleluia, para os judeus, o evangelho de Marcos foi escrito aos romanos, aleluia, Lucas, ele escreve para os gregos, aleluia, e João, ele traz a mensagem para a igreja. Os evangelhos são importantíssimos, porque eles falam sobre a vida de Jesus, eles falam do zelo apostólico, aleluia, daqueles apóstolos, aleluia, em levar a palavra de Deus para a humanidade daqueles dias, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós observamos que ao longo dos séculos, essa projeção de Satanás em destruir a humanidade vem se tornando cada vez algo verdadeiro, porque a Bíblia ela está falando sobre isso e nós devemos atentar ao que a palavra de Deus fala, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa besta da terra, o falso profeta, ele simboliza a falsa religião, a falsa filosofia, em qualquer forma que ela se apresenta ao longo da era cristã, quer dizer, fazendo com que seja um objetivo de lançar a prosperidade, a vontade de Satanás. Então nós devemos estar atentos, a igreja tem que estar orando, a igreja tem que estar buscando a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele não vem buscar, aleluia, uma placa denominacional, a igreja A, a igreja B, a igreja C, porque até mesmo nós, o ser humano, o homem, a mulher, são a igreja de Deus, esses que creem, esses que têm os seus nomes escritos no livro da vida, portanto, dê credibilidade, porque esse tempo está chegando, nós estamos vendo coisas terríveis acontecer, e Deus está dizendo, olha igreja, olhe para isso igreja, veja isso igreja,
te policia mais, vigia mais, anda mais na minha presença, busca mais a minha presença. Louvado seja Deus.